Tá? Com relação a um condutor esférico eletricamente carregado e em equilíbrio eletrostático, analise o que for correto. Afirmativa 1. O campo elétrico resultante nos pontos internos de um condutor é nulo. Verdade, né? Quando eu tenho um condutor elétrico carregado, vamos colocar aqui, não falou qual carga, mas vamos fingir que ele está carregado positivamente. Tá? Então, existem cargas positivas igualmente distribuídas ao longo da superfície desse condutor. Se fosse negativo, era só trocar o sinal. Por simetria, o campo elétrico no interior de qualquer condutor, em qualquer lugar dele, é sempre zero. Porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, sempre eu vou ter uma carga fazendo um campo elétrico diametralmente oposto. Então, por exemplo, se eu pegar essa carga aqui e essa, elas fazem campo elétrico uma contrária à outra. Então, essa aqui vai fazer um campo elétrico para cá e um anula o outro. Mas isso acontece em qualquer lugar dentro de um condutor. Então, sempre dentro de um condutor é definição. Sempre dentro de um condutor, o campo elétrico é nulo, em qualquer momento, em qualquer lugar dentro desse condutor, verdade. O potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais do condutor é constante. Exatamente. Olha só, vamos fazer dois gráficos aqui. Né? Vamos lembrar que isso aqui é um condutor esférico de raio R. Aqui eu vou desenhar o campo elétrico em função da distância e aqui eu vou desenhar o potencial elétrico em função da distância. O campo elétrico, enquanto eu estou dentro do condutor, ou seja, enquanto, vamos chamar aqui de distância zero, tá? Enquanto eu estou numa distância do centro menor do que R, então vou chamar aqui de R. Enquanto eu estiver numa distância menor do que R, esse campo elétrico vai ser zero. A partir do momento que eu chegar na superfície, eu vou ter um valor de campo elétrico que a gente calcula com aquela formulazinha K vezes Q dividido por D ao quadrado. Certo? Então, na hora que eu piso na superfície, eu tenho um campo elétrico que eu consigo calcular. E a partir do momento que eu vou afastando daqui, vou chegando mais longe dessa esfera, o campo elétrico cai ao longo de uma hipérbole. Certo? Agora, o potencial elétrico dentro de um condutor, ele possui valor constante. Ele não é zero, constante e diferente de zero. Ele não é zero e tem um valor constante. Enquanto eu estiver dentro do condutor e até eu chegar na superfície, ou seja, até eu estar numa distância R... Oi, pode perguntar. Quem está falando? Se fosse carguinha negativa, também seria assim? Sim, sim. O campo elétrico é zero e o potencial elétrico é constante. Agora, se fosse uma carga negativa, o potencial elétrico ia ser negativo. Só essa seria a diferença. É Alexandra ou Alexandra que fala? Ela está perguntando assim, então para calcular campo elétrico, o raio não conta como distância? Alexandra? Alexandra. Tá, Alexandra, se eu quiser calcular o campo elétrico da superfície de um condutor, eu vou fingir que toda a carga está localizada no centro e eu estou a uma distância R. Então vamos supor que eu quero calcular o campo elétrico da superfície de um condutor. O que eu faço? Eu faço KQ sobre D ao quadrado. Só que como eu estou na superfície, então eu vou estar a uma distância R do centro. Eu vou fingir que toda essa carga está localizada aqui no centro, tá? E vou fazer K vezes Q ao quadrado dividido por R ao quadrado. Então, só eu falar que a distância é igual ao raio, tá? E finjo que toda a carga está localizada aqui no centro. Tá bom? E aí eu calculo usando o R como a distância. Então, enquanto eu estiver dentro de um condutor, o potencial elétrico tem um valor constante. Ó, constante, constante, constante. A hora que eu chego na superfície, né, a partir da superfície, o potencial elétrico começa a cair também ao longo de uma hipérbole. Tá Ah, bom? Budi, depois você explica o exercício anterior de novo, por favor? Tá, eu volto lá. Eu tô confundindo. Uhum. Então, ó, o potencial elétrico em todos os pontos internos e superficiais de um condutor é constante? Verdade.
Tá? Enquanto eu tiver aqui, seria dentro do condutor, né? Ó, dentro dele, quando a distância for menor do que R. E aqui também, dentro dele. Então, as duas primeiras estão certas. A afirmativa 4. Nos pontos da superfície do condutor, o vetor campo elétrico tem direção perpendicular à superfície? Sim. Lembra que eu posso falar que toda a carga elétrica e tal está localizada aqui no centro, quando eu quiser falar de campo elétrico? Então, eu posso fingir que toda a carga elétrica está localizada aqui. E aí, se eu quiser, por exemplo, o campo elétrico desse ponto aqui, eu vou desenhar uma reta, um vetor, né? E esse vetor, ele é como se ele estivesse seguindo uma linha de campo que parte do centro aqui, ó. Vai ficar meio torto, mas acho que dá para entender, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto, o campo elétrico aponta para onde? O campo elétrico aponta numa direção perpendicular à superfície. Ah, e se eu quiser aqui, ó, desse ponto aqui, ó, como que eu faço o campo elétrico desse ponto? Eu finjo que toda a carga elétrica está localizada no centro e vou imaginando uma linha de campo. Essa linha de campo passa por esse ponto e gera um campo elétrico, né, saindo desse ponto. Por que é saindo? Porque eu escolhi uma carga positiva. E é perpendicular à superfície. Em qualquer lugar da superfície desse condutor, o campo elétrico vai ser perpendicular à superfície, tá bom? Sempre perpendicular à superfície. Então, você sempre vai desenhar uma linha perpendicular à superfície, e esse é o campo elétrico de qualquer ponto da superfície. Sempre perpendicular. Se a carga for positiva, sai da superfície. Se a carga for negativa, entra na superfície. Tá? Verdadeiro. A Lohane está perguntando, por que o campo elétrico vai ser nulo no interior? Lohane, porque em qualquer ponto que eu escolher no interior do campo elétrico, eu vou ter vetores sempre opostos e iguais. Então, cada vetor que eu escolher, cada ponto que eu escolher aqui, vai ter um vetor para um lado, outro vetor para o outro, se anulando. Um vetor para o lado, outro vetor para o outro, se anulando. Então, em qualquer lugar que eu escolher um campo elétrico, um ponto aqui, eu vou ter campo elétrico nulo em qualquer lugar. Ah, mas por que isso não acontece com potencial elétrico? Porque potencial elétrico não é vetorial. Se eu escolher um ponto aqui, eu vou ter um tanto de carga fazendo um potencial elétrico aqui, e eles vão ser somados, e eu vou ter sempre o mesmo valor de potencial elétrico em qualquer lugar. Se esse valor aqui for VA, aqui também eu vou ter o mesmo valor VA. Aqui eu vou ter o mesmo valor VA. Então, em qualquer lugar, vamos supor que aqui é 50 volts. Aqui também vai ser 50 volts, aqui também vai ser 50 volts. O campo elétrico é nulo, porém o potencial elétrico não é. Tem sempre o mesmo valor. Tá bom? As cargas elétricas em excesso distribuem-se uniformemente no interior do condutor. Não é no interior, é na superfície. Tá? Então, não é no interior. Se distribuem uniformemente na superfície do condutor. A intensidade do vetor campo elétrico para pontos externos ao condutor é constante? Não. O campo elétrico, ele diminui à medida que a distância aumenta. Então, para pontos externos de um condutor, como é que funciona o campo elétrico? Ele diminui à medida que a distância aumenta. Então, não é constante, é variável, certo? Então, a gente tem a alternativa 1, 2 e 4 como verdadeiras. A soma, então, das alternativas verdadeiras é 7. Alternativa 1, 2 e 4. Tá bom?